Quero partilhar a palavra com vocês também. Vamos lá, gente. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, né? Se vocês quiserem abrir na Bíblia comigo, lá no livro de Tiago, o Evangelho, o livro de Tiago, capítulo 4. Nós vamos começar no versículo 1 mesmo, tá bem? Tiago, capítulo 4. Vamos colocar aqui também no telão, consegue pôr? O título da mensagem, meu irmão, para você entendendo sobre o que nós vamos falar hoje, o título da mensagem é Avançando em Discernimento. Amém? Aí já vem a pergunta, o que é discernimento, Fernando? Discernimento não é uma palavra muito comum fora do ambiente de igreja. Já dentro do ambiente de igreja ela é uma palavra um pouco mais comum. Só que nós temos que entender o que é discernimento no contexto bíblico, e isso é importante. Porque nós podemos aqui separar duas coisas. Uma coisa é o conhecimento que eu busco, certo? É aquilo que eu leio da palavra, é o meu esforço, é a minha dedicação, é a forma que eu entendo, certo? Esse é o conhecimento que eu carrego. A gente sempre costuma dar o exemplo aqui, que é comum, isso é fato, existe. Teólogos, né? Homens extremamente estudados. Teologia é o estudo de Deus e tudo que envolve a Deus. Então são várias áreas dentro da teologia. Homens que são muito aprofundados, estudados em teologia, mas não creem em Deus. Para nós parece um pouco estranho, mas por que isso acontece? Porque é pautado apenas no conhecimento, totalmente natural, certo? Totalmente a nível de mente, apenas algo filosófico, algo nesse sentido. Mas quando a gente usa a palavra discernimento, já é algo bem diferente. Discernimento já é um conhecimento, sim, mas não é um conhecimento natural. É um conhecimento que vem da parte de Deus através também do nosso esforço e principalmente o quê? Do nosso relacionamento com Ele, certo? Então não é apenas um entendimento, mas é um conhecimento muito mais profundo. É um conhecimento, digamos, pessoal sobre Deus, sobre os seus preceitos, sobre os seus caminhos. É uma forma de nós conhecermos como Deus, vou usar esse termo aqui, mas é só um exemplo, de como Deus ao longo, de todo o tempo Ele andou, como Ele caminhou, o que Ele fez, por que Ele fez, mas isso tudo é feito de forma espiritual. É buscar esse tipo de conhecimento, é buscar uma transformação de mente e de coração. E o que isso resulta, Fernando? Isso nos resulta num alinhamento mais profundo com as verdades de Deus, com o seu propósito, com aquilo que Ele espera de nós. O conhecimento mencionado nas Escrituras não é meramente teórico, mas ele implica em uma relação viva e dinâmica com o Senhor. Então esse é um resumo do que é discernimento, ok? E nós queremos hoje, nessa noite, fazer o quê? Avançarmos em discernimento, certo? E aí nós vamos começar no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 1 até o versículo 10. Você pode ler comigo, tá bom? Aqui a minha versão é a King James. Se a sua estiver diferente, não tem problema, tá? Só uma escolha pessoal minha. E o texto começa dizendo assim: de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada. Em outras versões, porque pedis mal, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Versículo 4, a conversa começa a ficar mais dura. E ele diz assim: adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós zela com o ciúme dos seus? Todavia Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura:
Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Entristecei-vos, arrependei e chorai, abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Lendo esse texto, a impressão, num contexto mais geral, sem trabalhar um pouco versículo a versículo, é que a impressão que ele dá é que ele está falando para um povo sem discernimento de Deus. O resumo é esse. Por que eu chego nessa conclusão? Primeiro, porque as cartas eram enviadas às igrejas, certo? Então essa não é uma carta que foi enviada para a admoestação do mundo, mas é uma carta enviada de Tiago para a admoestação da igreja de Cristo. Por quê? Porque é um povo que, pelo enredo do que Tiago vem dizendo, ele está dizendo: olha, vocês estão carregados de paixões, vocês estão perdidos no que vocês estão fazendo. Vocês cobiçam, não têm, matam, não conquistam, não conseguem. É um povo que estava vivendo assim, dentro da igreja, mas uma prática mundana. Tanto que ele fala lá na frente: vocês têm mentes divididas. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Mas aí ele começa a dizer, porque nós, o crente é assim, né? Mas aí pede. Mas pede e não recebe. Ou às vezes nem pede, né? Não tem nada porque não pede, se pede não recebe porque pede mal. Um povo sem discernimento do que está fazendo. Uma total falta de conhecimento de quem Deus é. É isso que o Tiago está assim, escrachando nesse texto. Olhando para eles e dizendo: olha, meu povo, né? Aqui inventando não, imaginando assim como é que Tiago talvez tenha pensado ao escrever isso. Vocês não sabem quem é Deus. Vocês não sabem com quem vocês estão de fato se relacionando. Vocês precisam muito aprender quem é Deus, porque senão a coisa não vai dar certo. Então vem uma grande admoestação no começo, mas ali no versículo 6, ele já começa a mostrar um caminho para mudar isso, né? E a gente tem que lembrar sempre que o Evangelho de Cristo é o Evangelho das boas novas, certo? Então toda mensagem, por mais que ela seja de exortação, ela tem que mostrar um caminho para a salvação. Tiago está fazendo isso, está dizendo: olha, vocês estão errados nisso, chama até o povo de adúltero, mas na segunda metade ele diz: olha, só que eu vou mostrar um caminho. Existe uma forma. Jesus ele veio exatamente fazer isso a nós. Diz: olha, está tudo errado, as coisas não estão bem, mas eu vou mostrar um caminho, um novo e vivo caminho. No versículo 6, então, Tiago começa dizendo assim: todavia, depois de tudo isso, depois de toda a bagunça, ele fala: ele nos outorga a graça ainda maior. Por isso declara a Escritura que Deus se opõe a quem? Aos arrogantes, mas concede graça a quem? Aos humildes. Aqui Tiago começa a fazer uma separação. Olha, se vocês querem realmente se achegar a Deus, se vocês querem realmente começar a viver um discernimento, que é um conhecimento atrelado a relacionamento com Deus, algumas coisas precisam mudar. A primeira coisa que ele denuncia aqui é o quê? A arrogância. E o que Deus faz com o arrogante? Ele se opõe. Mas com o humilde, como é que é? Ele concede o quê? Graça. Versículo 7, ele fala: portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O pastor Cote, ele costuma dizer que o crente que não se sujeita a Deus, ele acaba se sujeitando ao diabo e fugindo de Deus. A lógica bíblica é: sujeite-se a Deus, resista ao diabo, e o diabo vai fugir de vós, certo? Mas quando não há sujeição a Deus, a gente começa a se sujeitar a Satanás.
E aí, quando a gente começa a se sujeitar a Satanás, qual que é a consequência, meu irmão? Vida de pecado. E havendo vida de pecado, o que a gente começa a fazer? Fugir de Deus. Não é o diabo mais que foge de nós, é nós que fugimos de Deus. É mais ou menos o que acontece com Adão no Éden. Depois que eles pecam, o que Adão e Eva fazem? Eles vão se esconder de Deus. Então, o pecado, a falta da sujeição a Deus, sempre gera um afastamento, uma fuga da presença de Deus. Então, eu quero começar falando em cima desses dois tópicos. Porque, em resumo, em geral, de forma bem simples, são duas coisas, são dois problemas principais que nos afastam de Deus, ou que faz Deus se afastar de nós, certo? Porque é uma correlação. Na medida que eu me aproximo dele, ele se aproxima de mim. Na medida em que eu escolho me afastar dele, ele também decide se afastar. Em que sentido, Fernando? Relacionamento, certo? Quando a gente fala se afastar de Deus, estamos falando no sentido de relacionamento. Por quê? Porque é impossível fugirmos aos olhos de Deus. Até onde a gente peca, Deus lá está. Mas há uma grande diferença entre Deus estar e você e eu nos relacionarmos com Ele, certo? Ok? Então o afastamento é no sentido do relacionamento. Essas duas coisas que principalmente nos levam a esse lugar de afastamento são a prática do pecado e o segundo, o orgulho. É o que ele está desenhando aqui nesse texto. Tiago está deixando isso claro, dizendo: olha, quando você é arrogante, quando tem arrogância, eu resisto de você. E quando você não se sujeita a mim e resiste ao diabo, você acaba caindo em pecado. A coisa não acontece como deveria. Então aqui estão os dois pilares do que muitas vezes nós, eu acho que você já passou por isso. Talvez você já passou por alguma crise no seguinte sentido: de você estar lá buscando Deus, fazendo ali a sua oração, mas a impressão que você tem é que Deus não está te ouvindo. Quem aqui já teve essa sensação? Seja sincero. Quem aqui, não só em um dia, mas às vezes uma semana, 15 dias, ou às vezes até mais, esteve ali buscando ao Senhor, mas continuou com essa sensação de que Deus não estava lá, como se Ele não estivesse, melhor dizendo. É isso que eu quero trazer você para essa noite. Sabe por quê que a gente começa a passar por isso? E aí o que isso gera, Fernando? A gente começa a entrar num embate com Deus, não é? A gente começa a ter aquela oração assim: Deus, por que você não me ouve? Deus, por que você não atende a minha oração? Deus, o Senhor não está vendo a minha necessidade? O Senhor não está vendo o meu problema, a minha luta? Parece que o Senhor não se importa comigo. Não é mais ou menos assim que a gente vai? Começa a orar, ou lá muriar. Aí a gente vai indo para um lado mais extremo. Qual que é o lado mais extremo? Parece que o Senhor não me ama mais. Parece que o Senhor me abandonou. O Senhor não se preocupa comigo. A gente olha para o lado, aí está o irmão sendo abençoado, ouvindo de Deus, recebendo resposta, cura, milagres, maravilhas, a vida sendo transformada, e eu olho para a minha vida e nada acontece. Aí começa a vir uma crise terrível dentro de nós. E o que isso vai gerando? Afastamento. Porque chega um ponto, meu irmão, que cansa isso, sabe? Você está lá, às vezes, 6 meses, 1 ano, brigando com Deus. E eu quero adiantar aqui para você: você não vai vencer de Deus, tá? Nem eu, nem você, nem ninguém. A gente tem que entender nesses momentos em que há esse suposto afastamento de Deus, é que provavelmente algo está errado. Eu quero mostrar isso para vocês na palavra, ok? Então abre comigo em Josué, já no Antigo Testamento, lá no capítulo 7. Josué capítulo 7, versículo 1.
Enquanto você vai procurando, eu vou só dando a introdução do que estava acontecendo. Um capítulo para trás, capítulo 6, o povo tinha feito o quê? Derrotado Jericó. Eles tinham vencido uma cidade que era considerada como intransponível. Ninguém conseguiria entrar e vencer aquela cidade. Mas o povo de Israel, debaixo de uma direção, de uma estratégia de Deus, conseguem vencer Jericó. Glória a Deus, entramos na terra prometida. Começou-se a cumprir a promessa de Deus, que era que eles entrariam e tomariam posse de toda a terra. E esse tomar posse de toda a terra envolveria em vencer todos os povos e cidades que lá estavam. Existia uma promessa de Deus: eu dei essa terra já para vocês por promessa. Essa é a palavra de Deus em Josué e o povo, certo? Maravilha, venceram a primeira guerra. A primeira era a mais difícil. Deus, parece que às vezes Ele não facilita muito o processo, né? Vamos ver até onde vocês creem de verdade. O primeiro adversário vai ser o mais difícil, Jericó. Eles vencem. A segunda cidade, que é a que nós temos aqui no capítulo 7, chama a cidade de Ai, né? Ai mesmo, esse é o nome da cidade. Já não era uma cidade considerada difícil. Se a gente for ler aqui, né, depois você lê em casa para mim poder adiantar. Josué ele manda alguns espias para olhar a cidade. Quando os espias voltam, Josué ele fala assim: olha, não vou nem mandar todo o exército, vou mandar só 2, 3 mil homens. Já é suficiente para derrotar essa cidade, porque eu quero que o resto de todo o meu exército descanse, porque ainda teriam muitas batalhas pela frente. Ele toma essa decisão. Então ele encaminha esses 2 ou 3 mil soldados até a cidade de Ai. E o relato bíblico é que quando esses homens vão até lá para ganhar essa guerra que já na cabeça de Josué estava ganha, o que acontece é o inverso. Eles sofrem uma terrível derrota, ao ponto de eles terem que fugir dessa cidade e desses soldados que lá estavam, baterem em retirada, se desesperaram. Quando isso chega até Josué, há um desespero de Josué. Como assim? Como assim? A gente acabou de derrotar Jericó, uma cidade intransponível. Aquela ali era fácil, era simples. Com 2, 3 mil a gente venceria, a gente bateu em retirada, com medo. Não, alguma coisa está errada. E aí Josué fez, lá no versículo 6, o que a gente faria quando algo assim acontece com a nossa vida. Quando a gente está diante de uma situação que aos nossos olhos parece até simples, não parece? A gente olha para algo assim. Um exemplo, eu estou com um problema financeiro, e eu olho para aquilo lá, e olho para Deus, aquilo lá é pequeno diante de Deus, certo? Eu olho às vezes para uma enfermidade, e essa enfermidade diante de Deus é nada. Eu olho às vezes para um problema familiar, e aí você pode imaginar, qualquer coisa nessa terra diante de Deus é pequena, sim ou não? O que Deus precisa para mudar a nossa realidade? Menos que um estalar de dedos, e tudo mudaria, certo? Mas é assim que acontece? Não. E a gente, como Josué, chega diante de Deus e começa a dizer: Deus, o Senhor pode fazer isso. Sabe qual que é a maior dificuldade do crente, talvez? Do crente que é crente de verdade? É quando ele sabe quem é Deus, e Deus não faz aquilo que ele sabe que Deus pode fazer. Essa espera, ela é difícil. Só que essa espera, ela só é suportável quando há o quê? Discernimento. Versículo 6 diz assim: então Josué, que era o líder, com as demais autoridades de Israel, o que ele fez? Rasgou as suas vestes, prostrou-se com a face rente ao chão, diante da arca de Yahvé, que era a representação da presença de Deus. E ali ele permaneceu em humilhação até o cair da tarde. Exclamou então Josué: eterno Deus, por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos exterminar?
antes nos contentássemos em continuar do outro lado do Jordão. Josué tinha ouvido de Deus há pouco tempo: vai, que eu estou te dando essa terra por promessa. Na primeira derrota que ele tem, ele chega diante de Deus e diz: não, Deus, está errado, não foi isso que o Senhor me prometeu. Aí ele já começa a vir toda a dúvida no coração, entende? Quando as coisas não saem do jeito que a gente esperava que elas deveriam sair, quando a promessa de Deus não se cumpre da forma que nós esperávamos que ela se cumprisse, no tempo em que nós esperávamos que isso acontecesse, a crise começa a vir. E eu quero aproveitar aqui, como diz a Vanessa, fazer um adendo, né, Vanessa? Quando o Dudu estava no grupo lá da Vanessa, me contaram isso, eu não vi. Diz que voavam de dedo na cara do Dudu. Ah, porque não é, e, né? Aquele debate, aquela coisa fervorosa. Quando eu assumi o grupo, cheguei lá, tinha uma dúvida, a Vanessa disse: eu queria fazer um adendo, pastor. Ah, eu sei que virou uma piada lá. Eu falei: não, pode meter o sarrafo também, o couro é grosso. Mas o que eu queria colocar aqui no meio, para que a gente entenda isso, que algumas promessas de Deus, algumas, não todas, elas são condicionadas, certo? Algumas, não todas. Um exemplo de uma que não é condicionada, a volta de Cristo. Independente de nós, Jesus vai voltar, amém? Agora, há promessas que elas são condicionadas. Qual que era a promessa condicionada a Josué e o povo? De que eles entrariam e ganhariam toda a terra. Que eles não deveriam pecar. Certo? Mas aí, se a gente for lá no capítulo 6, o que acontece? Volta no versículo 1 aqui. Um homem, quando eles derrotam Jericó, Deus tinha dado uma orientação dizendo assim: vão, exterminem tudo e não levem nada do que tem naquele lugar, porque se levarem, vocês estarão levando maldição sobre todo o povo. É o que acontece no versículo 1 aqui, que diz assim: entretanto os israelitas foram o quê? Infiéis com relação ao Herém, anátema, ao que fora consagrado à destruição. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de alguns objetos que estavam sob anátema, e por isso a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. A promessa de vitória era condicionada à obediência. A partir do momento que este homem, Acã, ele decide desobedecer a Deus, ele traz o quê? Maldição, não só para si, para todo o povo. E aí a derrota vem. Aí o povo acaba sofrendo a primeira derrota, e vem o questionamento. Só que depois que Josué entra em oração, nessa oração dizer: Deus, o Senhor me prometeu, agora parece que o Senhor mudou de ideia, né? É como se Deus mudasse de ideia. Não é possível Deus mudar de ideia. Aí ali no versículo 10, Deus responde à oração de Josué. E Deus responde assim, achei muito legal isso aqui. Então Yahvé falou a Josué, olha a resposta de Deus: levanta-te, porque permaneces assim prostrado sobre o teu próprio rosto. Achei muito legal isso aqui. A gente está lá chorando diante de Deus: Deus, o Senhor prometeu, o Senhor falou, o Senhor não fez o que o Senhor prometeu que ia ser. Me falaram que ser crente era fácil, que ia ser só alegria, só bênção. Isso aí não foi Deus que prometeu. Isso é os caras que falam lá fora, tá? Essa parte eu coloquei aqui. Aí imagina você lá orando, chorando diante de Deus, e Deus responder e falar assim: levanta daí. Para. O que você está fazendo está errado. Você está chorando pelo motivo errado. Você não entendeu nada, Josué. Você não discerniu a situação. É mais ou menos isso que Deus, né, estava tentando falar ali. Josué, você não sabe que a única coisa que acontece, que pode acontecer de vocês não vencerem, é alguém pecar?
Não aconteceu, tá? Eu estou só imaginando aqui. Aí Josué talvez responderia: é verdade, Deus, o Senhor falou lá atrás exatamente isso. Então, por que você está duvidando do meu caráter? Você está voltando seus olhos para o lado errado. Está te faltando o quê? Discernimento de quem eu sou. Você não me conhece? Você não sabe que aquilo que eu prometo eu cumpro? Você não sabe que eu sou fiel? Você não viu o mar vermelho se abrir? Você não viu uma nave no deserto? Vocês serem protegidos, guardados? Vocês não viram, acabaram de ver a gente vencendo Jericó com a força da palavra? Ninguém levantou uma espada para que as muralhas caíssem. Agora você está duvidando do meu caráter? Falta de discernimento. No primeiro momento em que a gente sofre uma dificuldade, um revés, a gente, em vez de parar e dizer assim: Deus, o que está acontecendo? A gente começa a querer culpar a Deus por todo o processo, quando na verdade Deus não tinha culpa de nada. Aí o versículo 11 segue dizendo: ora, o povo de Israel pecou, é Deus falando para Josué, violou a aliança que eu lhe ordenara. Sim, tomou o que era anátema e até o furtou para si, e também o escondeu e guardou entre suas bagagens. Por isso, os filhos de Israel não poderão resistir aos seus inimigos e voltarão as costas fugindo de seus adversários, porquanto se tornaram a si mesmos anátemas, merecedores de destruição. Portanto, não estarei mais convosco, se não destruirdes do meio de vós o que foi consagrado ao extermínio. Entende? Qual que era o problema aqui? Pecado. Deus falou: se vocês não eliminarem o problema do meio de vós, eu não vou estar mais com vocês. Eu fiz uma aliança, eu fiz uma promessa. Aliança, entende isso, meu irmão? Quando Deus fala aliança, é assim, ó. É igual eu e minha esposa, a gente casou. Chegamos lá no altar, eu falo para ela: eu vou te amar até o fim da vida, né? Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e só na riqueza. Não, brincadeira. Em todo jeito. O que ela vai prometer para mim? A mesma coisa. Aliança com Deus não é Deus dizendo assim: olha, agora eu te dou tudo e você não me dá nada. É a mesma coisa. Deus está dizendo assim: meu filho, eu vou te dar tudo que é meu. Aí nós, diante de Deus, vamos dizer: Deus, eu também vou te dar tudo que é meu. Isso é aliança com Deus. É compromisso mútuo das duas partes. Eu costumo dizer isso: quando Jesus nos chama para uma aliança, quando a gente toma da ceia, o que a gente faz? Nós relembramos a aliança que nós fizemos com Cristo Jesus, certo? Aliança, meu irmão, é compromisso mútuo. Muitas vezes o nosso relacionamento com Jesus está muito mais parecido com um namoro. Eu estou ali, eu estou usufruindo do que Ele pode me dar, sem muita responsabilidade, para ver no que isso vai dar, se eu vou ter vantagem ou não nesse negócio. E se não for do jeito que eu quero, eu deixo e vou atrás de outra coisa. Isso não é aliança com Deus. O que Jesus nos chama é: depois que colocou a mão no arado, meu irmão, você não volta para trás. Agora nós vamos junto até o final. Isso é aliança. É isso que Deus faz com o povo. É isso que Ele oferece com o povo. E quando Deus faz aliança, entenda isso: Deus é fiel. Deus não falha. Deus não volta atrás na sua palavra. Deus não muda. Deus não se arrepende. Então, quando as coisas não saem conforme as promessas de Deus, o que nós temos que fazer? Olhar para quem? Para nós mesmos. Vai lá no versículo 14 de Josué 7. Esse versículo ele ensina algo muito importante para nós. Porque quando Josué ora, Deus dá toda essa direção e fala: olha, façam o seguinte, vá reunindo o povo e eu vou mostrar aonde está o problema, certo? E aí então isso acontece. Vamos lá. Versículo 14. Portanto vós vos apresentareis amanhã, ao raiar do dia, por tribos, e a tribo de Iavé, a tribo que Iavé houver determinado, se apresentará por clãs, e o grupo de famílias que o Senhor houver designado se apresentará por famílias,
e a família que o Senhor houver apontado virá à frente, um homem de cada vez. Então o que está acontecendo aqui? Tinha um grande problema impactando todo o arraial, certo? Ninguém sabia quem era, ninguém se acusava, ninguém confessava. Deus fala, não, vamos fazer o seguinte, chama todo mundo. Vamos começar pelas tribos. Eram lá, acho que as 12 tribos, não sei se ali eram 12 ou eram 11, porque uns ficaram antes do Jordão, agora não recordo o número. Mas parou todas as tribos ali. Aí Deus vai lá e aponta, é a tribo tal. As outras saem, ficam os clãs. Aí Deus vai e aponta, é esse clã. Aí todos os outros clãs saem, fica só aquele. Aí Deus aponta uma família. Olha, é dessa família aqui. As outras famílias saem, fica aquela. Aí Deus começa a apontar um homem, até que ele chega em quem? Em Acã. O que eu aprendo aqui para a minha vida? Deus estava querendo ensinar uma lição a esse povo. Qual a lição, Fernando? Eu e você estamos passando por luta, certo? Dificuldade, brigando com Deus. Qual que é a nossa tendência? É o governo, é o prefeito, é a minha mulher, é o meu patrão. Quem mais? Quem mais que a gente começa a botar a culpa? Aí a culpa é de todo mundo. Deus está dizendo, olha, quando tem problema, você pode até começar de fora, mas sempre vindo para você. Você pode até olhar para o teu externo. Você pode olhar ao seu redor, não tem problema, mas entenda que tudo vai parar em você. Porque no final de tudo, meu irmão, é você e Deus. Você como cristão, entenda que Deus não te quer sofrendo. Só que às vezes o sofrimento é necessário. Porque a gente entende que uma coisa é a aprovação de Deus, outra coisa é a permissão. Deus, quando introduz o povo no deserto, o projeto de Deus era 40 dias. Era para ser teoricamente rápido. Duram 40 anos. Deus nunca quis que fossem 40 anos, mas foi necessário que fosse 40 anos. Entende? Por quê? Por causa da dureza do coração do povo. Então não adiantava o povo olhar para Deus e, como fez muitas vezes no deserto, dizer, Deus nos trouxe aqui para morrer. Não, Deus te trouxe aqui para te quebrantar. Deus te trouxe aqui para poder mostrar que ainda tem coisa na sua vida que tem que ser deixada. Por quê? Porque senão você não consegue avançar. Então são dois problemas principais. Nesse caso aqui de Josué, do livro de Josué, o principal problema era o quê? Pecado. Tinha pecado escondido. Tinha gente fazendo o que não podia ser feito. E olha, meu irmão, o nível da consequência disso aqui. Eu quero que você entenda algo que está aqui também nesse versículo, nesse texto, melhor dizendo, que pensando em condenação, o pecado ele é somente individual. Se eu pequei, eu vou ser condenado por isso, certo? Agora, a consequência sempre tem um caráter coletivo. É uma ignorância, você e eu, pensarmos que o meu pecado não vai influenciar quem está ao meu redor. Todo pecado tem uma consequência coletiva. Se eu peco, a minha família sofre, a igreja sofre, essa cidade sofre, pelo meu pecado. Então entenda que Deus olha para nós como povo. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Nós somos um corpo, meu irmão. E o corpo ele precisa ser bem ajustado, curado, sarado. Porque não tem como parte do corpo estar saudável e a outra parte doente. Porque se há uma parte doente, todo o corpo padece. E muitas vezes esse padecimento tem sido por conta de pecados que ainda são vividos escondidos. Mas você vê aqui a consequência disso tudo. Então faça você uma observação na sua vida, e eu também faço na minha, de que será que essa certa resistência que Deus tem tido não tem sido porque há coisas que talvez Ele até já me pediu para deixar, para parar, para não mais fazer,
mas eu ainda insisto em desobedecer a Deus. E a consequência tem sido o quê? Deus está dizendo, olha, eu não consigo permanecer no meio de vós, enquanto isso ainda estiver aí. Deus, Ele é santo. E a Bíblia fala para que sejamos santos como Ele é santo. Isso não tem a ver com um extremo de cobrança, de que Deus é extremamente exigente e perfeccionista. Não, Ele está dizendo assim, olha, eu quero tanto me relacionar com vocês, só que para que isso aconteça, nós precisamos estar do mesmo nível. Santo, Deus não tolera o pecado. Entende? Se Deus permitisse nós chegarmos diante de Deus, em pecado, a gente seria fulminado. E a gente só não é porque nós conhecemos a Cristo e pela sua graça nós somos salvos. Amém? Essa parte eu vou pular. Abre também outro texto aqui, Mateus capítulo 15. Lá no versículo 21. É um texto bem conhecido. Mateus 15, versículo 21. Enquanto você acha, vou tomar um golinho d'água. Esse texto fala da mulher cananeia. Ele também nos ensina muita coisa. O versículo 21 começa dizendo assim: deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então, os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã, foi curada. Meu irmão, esse texto é um dos textos assim que nos exige muito uma compreensão para entender o que aconteceu. Porque é estranho imaginar Jesus fazendo isso, não é? Não sei se você entendeu bem o que aconteceu, mas o contexto aqui, o enredo da história é Jesus lá com seus discípulos, caminhando, né? Sempre ali em missão. De repente vem uma mulher clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi. Quando ela usa essa expressão, Senhor, filho de Davi, ela está reconhecendo Jesus como Messias, porque a promessa é que o Messias viria da linhagem de Davi. Então essa mulher olha para Jesus não só como um profeta, um curandeiro, alguém que tinha um certo poder. Ela olha para ele como o Messias, o Salvador, a promessa que eles estavam esperando. Essa mulher entendeu o que muita gente não tinha entendido até então. Em termos práticos, fora do que a gente costuma fazer hoje, essa mulher, ela entrega a vida dela a Jesus naquele momento. Ela está dizendo: tu és o meu Senhor, tu és o Messias, eu estou me entregando a ti. Ela aceitou Jesus. O enredo é esse. E aí o que vem depois é uma coisa que chama atenção, e ela fala assim: a minha filha, ela está horrivelmente, tem outra versão que fala terrivelmente endemoniada. Meu irmão, quem aqui está desde o começo do ano com a gente, aprendeu muito sobre libertação, né? Viu bastante coisa, aprendeu muito, foi muito benção todo esse investimento que o Léo e a Paula têm feito nesse sentido. Aí eu pergunto para você, se você está aqui no lugar do conselheiro
do pregador, alguém que tem um discernimento sobre isso, e vai orar por alguém, e chega uma mulher e diz assim: minha filha está terrivelmente endemoniada, pastor, ora por ela, certo? Aí o pastor só olha assim, tá, tipo aquela, ignora. Imagina isso acontecer aqui na conferência que nós tivemos de libertação. O que você e eu faríamos? Que pastor arrogante, nem me deu atenção. Eu estou aqui com a minha filha, não estava endemoniada, a Bíblia não fala que ela estava endemoniada, ela estava terrivelmente endemoniada. A Bíblia faz questão de colocar esse terrível, horrível. Então, imagina que essa menina, não sei, talvez não comia direito, estava machucada, devia ser uma cena difícil. Agora eu pergunto, o que essa mulher pede é lícito ou não é lícito? Totalmente lícito. Essa mulher estava no lugar certo ou não estava no lugar certo? Estava no melhor lugar que ela podia estar, estava fazendo tudo certo. Jesus ignora ela. Não é estranho? Hein, Vanessa? É estranho, não é? A Vanessa que tem bastante pergunta. Gente, é estranho. E aí, os discípulos vêm, mandam embora. Essa mulher está fazendo escândalo, vai dar ruim para nós, vai ficar feio para a gente, né? Vão começar a falar mal do Senhor. Eles preocupados com a aparência ali. Jesus não dá bola, não, ignora tudo. E aí, Jesus ainda dá uma resposta. Não para ela, para os discípulos. Mas ela estava perto. Fala assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Talvez você não sabe. Quando a Bíblia fala aqui que essa mulher é cananeia, e a Bíblia faz questão de falar que ela é cananeia, é que ela vem lá dos cananeus. Não era um povo aceito pelos judeus. Eles não consideravam, eles não se davam com esse povo, entendeu? Não batia. E aí Jesus realmente ignora ela de fato, falando: olha, eu não vim para esse povo, eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Cara, Jesus está humilhando essa mulher, não está? Está humilhando. É igual eu e você chegar aqui precisando de ajuda, dizer: pastor, me ajuda. Eu vou dizer: não, essa casta aqui, você eu não vou orar não, vou orar só pela Cláudia. Cara, isso mexe com a gente. Só que aí a conversa segue. O que essa mulher faz? Ela vai embora? Ela xinga Jesus? Faz um escândalo? Sai da igreja, pede para se afastar, pede, né, me desliga da igreja, me desliga do ministério. Não quero mais, me tratou mal, vou para outro ministério. Aqui não me amaram como eu deveria ser amado. Não é assim que funciona? Não me cumprimentaram, não me deram o lugar que eu merecia, não reconheceram o meu dom, o meu ministério. Estou exagerando agora, mas ela não faz isso. O que ela faz? Aí ela se ajoelha diante de Jesus e começa a fazer o que? Adorar Ele e dizer: Senhor, me ajuda. Aí Jesus, eu acho que nessa hora Jesus vira para ela, que até então a entender que Jesus nem olhou para ela, entendeu? Eu acho que nessa hora Jesus vira para ela e fala assim: olha, não é justo eu tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Foi isso que Jesus falou, tá? Está aqui. Não é justo eu tirar o pão dos filhos de Israel para dar para os cachorros. Chamou a mulher literalmente de cadela. Pegou? Chamou ela de cadela. Cananeu vem de cão. Falou: vocês são cão, vocês são dessa raça aí. Não é lícito isso acontecer, não é justo. O que ela faz? Vai embora, vai para a rede social, fala mal do pastor, aquele ministério, né? Agora é moda, né? Para a rede social. Não, o que ela faz? Ela, porém, replicou. E essa replicação dela é muito interessante, porque sabe o que ela diz? Sim, Senhor. Ela fala: sim, realmente, eu sou isso. Eu sou isso aí que o Senhor falou. Mas ela fala: mas não é só isso.
mas até os cães, que ela está reconhecendo nesse momento a condição dela. Ela fala, mas até eu posso comer das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aí a conversa muda. Aí Jesus, de um aparente desprezo, de uma aparente forma grosseira de Jesus estar tratando essa mulher, Jesus vai para um outro extremo e olha para ela e fala, ó mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. São pouquíssimos, se eu não me engano, são só 2 vezes que está descrito no Evangelho que Jesus olha para alguém e fala, grande é a tua fé. Essa é uma. O segundo é o centurião. Pensa, meu irmão, pensa. Aí, peraí, tá, beleza, pastor, teve um final legal, a menina foi curada, a mulher foi aceita, mas não entendi nada, não entendi o que aconteceu. Qual que era o problema aqui dessa mulher, meu irmão? Orgulho. O problema dela era orgulho, sabe por quê? Primeiro, quando ela chega diante de Jesus, ela não chega dizendo assim, ou melhor, quando ela chega diante de Jesus, ela chega apresentando um problema, dizendo assim, está aqui o problema. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí com tudo que nós aprendemos aqui, nesse ano, eu pergunto para você, o pastor Cote tem uma mensagem que fala só sobre isso. Cadê o pai dessa menina? Não tinha ninguém. Certo? Não tinha ninguém. Segundo, demônio entra de graça nas pessoas? Não. Criança menos ainda. Demônio principalmente entra em criança, por quê? Porque há legalidade dos pais. Certo? Então essa postura da mulher ali é uma postura de muito orgulho. Ela chega dizendo aqui, Jesus tem um problema aqui, o senhor tem que resolver. Mas não tem nada a ver comigo. Aí Jesus começa a tratar com quem? Com ela. Jesus não se volta para a menina em nenhum momento. E nem no final, quando ela é curada, Jesus não ora por ela. Jesus fala, grande é a tua fé. E a menina ficou sã no mesmo instante. Qual que era o problema aqui? Essa mulher, ela tinha algo que ela precisava ser curada. E a brecha que ela tinha na alma, que trazia toda essa legalidade para esse endemoniamento familiar, era o orgulho. Ela precisou, ou melhor, Jesus precisou mexer nesse orgulho dela, trabalhar nessa área da alma dela, para que aos poucos ela fosse se quebrantando diante de Jesus, ao ponto de Jesus olhar para ela, agora sim, agora você entendeu o que eu estou fazendo. É aquilo que a gente aprendeu lá em Tiago. Jesus resiste a quem? Aos soberbos. Essa mulher, ela chega soberba diante de Jesus. E a gente muitas vezes chega em oração da mesma forma diante de Jesus, não é? Eu chego lá, quer dizer, Jesus, minha mulher está só dando trabalho. Não me entende, reclama. Não é assim, lá em casa é benção. Entendeu? O senhor tem que fazer alguma coisa com ela. É raiz de orgulho. Sabe? E na verdade, pecado e orgulho é uma coisa só, tá? Todo pecado, ele tem a raiz de orgulho por trás. Todo. Na verdade, a origem do pecado no mundo é o orgulho. Como, Fernando? Satanás. O que Satanás fez? Sendo um anjo de Deus, com o passar do tempo, ele quer o quê? Ele quer ser maior, ele quer ser igual a Deus. Orgulho. E por isso, ele foi tirado do lugar que ele estava. Orgulho, de forma resumida, é o quê? É achar mais de si mesmo e menos do outro. Então o orgulhoso, ele tem essa característica. Ele está sempre diminuindo quem está do seu lado e tentando exaltar quem ele é. Quando na verdade a gente tem que ser quem é e aceitar o outro como ele é. Sabe? E por mais que às vezes a gente se engana, a gente acha que o orgulhoso é o presunçoso.
Mas presunção e orgulhoso são coisas diferentes. O presunçoso, ele normalmente tem uma certa pinta de orgulho, porque ele faz questão muitas vezes de mostrar isso. É o cara que tenta passar por cima dos outros, está sempre humilhando todo mundo. Não deixa de ser orgulho também. Mas eu falo por causa própria, por experiência, né, Cláudia? Eu lembro que na igreja, quando eu comecei na igreja lá no sul, o pessoal gostou muito de mim, né? Gostava, nossa, o Fernando, porque eu era pau para toda obra, né? E que precisava eu estava lá ajudando, tudo certo. Até que um dia eu fui desvendado. A minha máscara caiu. Eu não esqueço o dia que a pastora Célia, foi a Célia, né? Eu acho que foi a Célia, ela disse assim: você é um falso humilde. Eu disse, como assim? Nunca tinha ouvido essa palavra. Eu falei, falso humilde? Ela disse, você é um falso humilde. Você na frente aqui de todo mundo, eu sei que você é muito querido, todo mundo gosta de você, mas no seu íntimo, lá na sua casa, você não é assim. E eu tive que concordar com ela, porque realmente era isso. Eu era aquele cara que na frente de todo mundo, vamos fazer tal coisa? Vamos, vai lá, faz, trabalha, maravilha, tudo bom. Chegava em casa, dizia, você viu, Cláudia? O pastor quis fazer aquilo lá, nem perguntou se eu queria. Aí começava, né? Só no meu íntimo. Eu disfarçava tão bem. Achei que nunca ia ser desvendado, mas fui. Então tem muito falso humilde também. Então não é porque fala mansinho, concorda com todo mundo, porque o orgulho, meu irmão, é uma coisa que está aqui, ó, entendeu? Está dentro do coração. Toda vez que você olha para algo ou para alguém, tentando diminuir aquilo para você poder se valorizar, isso é uma raiz de orgulho. O orgulho nos faz pecar, sabe por quê? Porque pensa comigo, Deus que é Deus, eterno, início, meio e fim, alfa, ômega, Criador de todas as coisas, tem todo o conhecimento, todo o poder, toda a sabedoria. E aí Ele nos dá toda uma descrição na sua palavra, dizendo assim, olha, isso aqui é um caminho de bênção, mas isso aqui é um caminho de maldição. Se você for por esse caminho, você vai ter bênção, mas por esse caminho é maldição. Pensa, Deus está falando, é Deus. Não foi um homenzinho que escreveu. Foi Deus, a mão de Deus. Aí eu chego diante disso, e aí eu falo, não, Deus, eu vou escolher o caminho do pecado. Eu estou dizendo para Deus que eu sei mais que Ele. Eu estou querendo ir contra a sabedoria divina. Eu estou querendo dizer que Deus é menos e eu sou mais. É o orgulho. O que nos leva a pecar é o orgulho. Se eu sou quebrantado e contrito, diante do pecado, dizer, Deus, por mais que a minha carne está desejando, por mais que o meu sentimento está aqui, eu vou confiar na Tua palavra. Eu vou andar segundo a Sua palavra, porque Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus capítulo 4. É isso que me leva a um caminho de bênção, de vida. E é o único jeito de chegar lá. E essa mulher teve que passar por isso. Ela teve que ser exposta. Ela teve que ter esse silêncio de Jesus, esse afastamento de Jesus, para poder entrar no íntimo do coração dela, e aquilo que estava lá dentro ser revelado, e então ela e a filha serem curadas. Porque o problema do endemoniamento estava nela, não na filha. Por isso que Deus trata com ela e não com a filha. Entende? Então é sempre chamando para nós. Meu irmão, está em crise, está em problema, vai para o seu quarto e dizer, Deus, me mostra. Faz a oração de Davi. Jesus, sonda meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. É isso que a gente precisa aprender. Deixa eu ver se dá tempo. Jó, capítulo 1, versículo 1, abre aí comigo. Jó capítulo 1, versículo 1. Aqui apenas a descrição de quem era Jó. Havia um homem na terra de Uz dos caldeus, de Uz, melhor, e seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Cara, eu queria ser como Jó. Jó já estava bem melhor que eu aqui, né? Já estava muito na frente de todos nós. Maravilha.
cara zeloso, os filhos dele iam fazer festa, ele ia fazer sacrifício em favor dos filhos, um cara temente a Deus, amava a Deus fervorosamente, justo, mas tinha um probleminha. Deus precisava tratar com esse cara. Aí você sabe o que acontece, né? Ele perde tudo, fica enfermo. E aí, meu irmão, por mais que é muito comum a gente ouvir assim, e Jó, né, uma música, né? Jó não blasfemou, né? Sim, meu irmão, quero dizer para você, Jó murmurou bastante. É só você ler o livro de Jó. A partir do capítulo 2, ele começa a entrar num embate com Deus. Vai ler, é sério, vai ler, você vai entender o que eu estou falando. Ele começa a entrar num embate com Deus para provar que aquilo que ele estava passando estava errado, que ele não merecia passar por aquilo. E conforme a coisa vai apertando, porque o negócio vai ficando cada vez mais sério, ele já começa a questionar o caráter de Deus. Mas abre comigo lá no capítulo 42, que é o último já, né? Já é o último capítulo. Eu acho que Jó era um falso humilde. Tá bem no estilo, sabe? Bem parecido. Mas depois dele ficar 41 capítulos brigando com Deus, o que Jó não fez, na verdade, foi negar a Deus. A mulher dele fala para ele: Jó, nega o teu Deus e morre. Jó não nega a Deus. Mas reclamar, ele reclamou bastante. Murmurar, ele murmurou, né, Ricardo? Brigou com Deus, reclamou, né? Eu conheço uns irmãos que parecem Jó. Não é o Ricardo, não. O Ricardo foi rapidinho, né? Não foi, Ricardo? Foi rápido, nós fazíamos 3 discipulados por semana, adiantou o processo, foi ligeirinho. Mas foi benção, tá aí, tá casado, homem de Deus. Deu tudo certo no final. Isso que importa. Versículo 1. Aqui a conversa de Jó muda. Aí começa assim, capítulo 42. Então Jó abre o seu coração diante de Deus e declara. Sabe o que Deus, quando Deus nos aperta, assim, a gente sabe que aquele termo que fala assim, Deus está apertando a moleira, né? Já ouviram isso? Mas que Deus está apertando a moleira. Aí a gente começa a querer brigar com Deus. Deus só quer que a gente chegue nesse lugar aqui. Abre o seu coração diante de Deus. Entenda que há uma grande diferença entre você reclamar com Deus e você abrir o seu coração para Deus. Deus, ele não se importa de você chegar diante dele e dizer: Deus, eu estou sofrendo, está difícil, está um perrengue desgramado, eu estou assim, minha fé está se acabando, não estou conseguindo, me ajuda. Você abrir o coração. Agora, reclamar é outra coisa. Mas quando Jó abre o coração para Deus, ele diz assim: sei que podes realizar tudo quanto desejares. Porque até então ele estava dizendo que Deus estava errado. Agora ele diz: não, o Senhor está certo. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste: quem é este homem que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato falei do que não entendia. Abordei assuntos sobre modo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste: agora pois, ouve-me e eu falarei. Eu te questionarei e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. É difícil a gente entender isso. Jó passar o que passou, sofreu o que sofreu. Mas entenda que Deus precisava tratar o coração de Jó, porque Ele queria trazer Jó para mais perto. Uma coisa é conhecer um Deus que eu escuto. Outra coisa é contemplar a Deus com os meus olhos. Você vê que tudo que acontece aqui, muita gente diz, quando lê o livro de Jó e fala: Deus é mau, Deus foi mal com Jó, Deus ele tem sarcasmo, ele gosta de fazer os outros sofrer. Não é isso a verdade. Deus estava tratando o coração de Jó
para que ele não fosse apenas um admirador, mas fosse um amigo. Mas precisava tratar o coração dele, porque Jó precisava se santificar para poder ficar na presença de Deus. Então entenda, meu irmão, que talvez você esteja passando, e eu também muitas vezes passo por coisas semelhantes. Mas a gente tem que entender algo: em nenhum momento devemos e podemos duvidar do caráter de Deus. É confiar em meio à tribulação, é confiar em meio à provação, é chegar diante de Deus e abrir o coração como Jó fez. Olha, Deus, eu preciso disso aqui, eu preciso de discernimento do Senhor, eu preciso te conhecer ainda mais, me leva a um lugar mais profundo de intimidade, porque aonde eu estou, eu não estou conseguindo, mas eu sei que há um caminho. Entende que Deus muitas vezes tratando com nós de forma difícil, de forma que nos faz até gerar um sofrimento ali, mas Deus está querendo fazer o quê? Nos trazer para mais perto, para mais perto, nos livrar do pecado, nos libertar do orgulho, para que a gente se achegue ainda mais a Ele, cada vez mais e cada vez mais, assim como diz Filipenses 1:9, e diz: e suplico isso em oração, que o vosso amor fraternal cada vez mais cresça, cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor dele. Jesus não te quer ver sofrendo, Ele quer te trazer para mais perto. O processo pode ser doloroso, mas o final é bênção. A gente está aqui, como ele disse, pronto, puro, irrepreensível. Meu irmão, entende que, se você quiser ficando de pé para nós encerrando, entende que Deus nos prova para nos preparar. Se Deus não nos provasse para nos preparar, o mundo nos derrubaria. Porque o mundo também nos prova e nos tenta. Mas Deus, Ele nos capacita, Ele nos cuida, Ele nos preserva. Entende? Que mesmo nesse lugar de luta que você está passando, de dificuldade que você está vivendo, Deus, Ele não te abandonou. Ele continua voltando os seus olhos para você. Entenda que esse processo, esse silêncio, esse suposto afastamento de Deus é a própria ação de Deus na sua e na minha vida. Porque tem um propósito, tem um fim para tudo isso. Não é para nos matar. Não é porque Deus uma hora nos amou e depois deixou de nos amar. Não, é porque Ele continua nos amando. Por isso Ele nos cuida. A Bíblia fala que Deus, Ele açoita o filho que ama. É estranho para nós, mas esse açoitamento fala de correção. Muitas vezes é necessária a correção para que a gente chegue mais perto dEle. E não só chegue, mas chegue e permaneça. Deus não quer um crente um mês bem, no outro ruim, depois tenta voltar, depois cai de novo. Não, Deus quer que você fique na presença dEle. Amém?